Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Semana passada estive ausente da igreja, estive lá na igreja do Vasco da Gama, fui convidado, foi profissão de fé e batismo de alguns adolescentes que até eu também cheguei a discipular quando passei como pastor lá. Então fui honrado com a possibilidade então de pregar nesse dia tão especial que foi para a igreja do Vasco da Gama. E hoje temos a oportunidade, irmãos, de voltar à nossa sequência de estudos no livro de Colossenses. Irmãos, a leitura ou a pregação expositiva sequenciada, ela tem algumas características muito interessantes. Ela nos força, como pastores, a pregar todo tipo de sermão. Tudo que está ali, na sequência, nós precisamos falar. Nós não podemos pular versículos, nós não podemos pular textos, porque queremos pregar toda a palavra de Deus. E esse sermão de hoje é aquele sermão que eu chamo que é o sermão metralhadora. É o sermão metralhadora rotatória, que não deixa escapar ninguém. Esse sermão aqui me lembra aquela cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, logo a primeira cena, né? Que os soldados chegam de barco numa baía, e quando eles estão ali, naquela tensão, que eles chegam, que abre a escotilha de cada barco, que eles pensam em sair, já é a sequência de bala para cima deles, um atrás do outro. Então, assim, milhares e milhares morrem só em abrir a escotilha e eles começar a sair, é bala para todo lado. E aquela cena ali eu assisti no cinema, esse filme ficou marcado. Acho que o melhor filme de guerra que eu já assisti, O Resgate do Soldado Ryan. E esse filme, então, ficou marcado na minha história. E eu lembrei, então, dessa cena, dessa metralhadora de tanta bala que matou muita gente ali naquela cena. E é um texto, irmãos, que vai, com certeza, falar com todo mundo, porque todos nós somos maridos ou esposas, filhos, somos patrões ou somos empregados. Então, todos nós seremos, de alguma certa forma, marcados, tocados pela palavra de Deus nessa noite. Abra então Colossenses no capítulo 3, do versículo 18. Aí entramos no capítulo 4, no versículo 1. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Aqui, irmãos, esse texto é um texto que vem na sequência, quando o apóstolo Paulo, ele chama a igreja para tudo que fizer, fazer tudo para a glória de Deus. E aí ele vai então, depois que chama a igreja para fazer tudo para a glória de Deus, então ele começa então na prática, mostrar o que é fazer tudo para a glória de Deus. Então, como viver e agradar a Deus? Como conseguimos viver e agradar a Deus? E aqui estão as instruções muito práticas para a nossa vida. Então, se você for receber aqui algumas balas, não se preocupe. Tem graça de Deus suficiente para você
como tem para mim também. Então, veja, irmãos, como viver e agradar a Deus? Primeira coisa, irmãos, é servindo a Deus na família. Hernandes Dias Lopes diz que se uma pessoa que se diz cristão, servo de Deus, não serve a Deus na família, ele não é um verdadeiro servo, ele não é um verdadeiro cristão. Primeira coisa que Paulo nos chama, então, é para servir a Deus na nossa casa. E como é difícil servir a Deus em nossa casa. É muito mais fácil servir a Deus como a gente vai fazer uma viagem missionária e chega lá e você se torna então um missionário e vai lá, prega a palavra, vai nas casas e ajuda e carrega uma coisa, carrega a outra, serve as pessoas. Então, é muito fácil. Difícil, irmãos, é no dia a dia. Difícil, irmãos, é naquele dia do estresse, naquele dia do aperreio, ali é difícil. E Paulo, então, vai falar para cada pessoa da família. Ele começa, então, pelas esposas e chama as esposas para se sujeitarem ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Então, o que é que Deus quer para a mulher? Ele quer que a mulher seja submissa ao marido, como consequência da sua submissão a Cristo. Sabe, Paulo, não é a primeira vez que ele fala isso. Em Efésios, capítulo 2, também é o mesmo assunto. Ele chama a mulher para ser submissa a seu marido, porque Deus sabe que há uma dificuldade natural de a mulher olhar para o seu marido como líder e ser, então, de forma econômica, no sentido de economia. Foi o que a gente estudou, né? A gente tem estudado de manhã sobre a questão da economia de Deus, como tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o Deus Pai, ele está acima do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, não de forma teológica ou ontológica, como a gente falou, mas de forma econômica, no sentido de posição. A função deles são diferentes. E Cristo, tudo que eu faço é para Deus. Ele é maior do que eu, no sentido da economia de Deus, das funções nessa trindade santíssima. E na nossa casa, irmão, na nossa família, também tem função para cada um. E Deus chama a mulher para entender que a função dela é em submissão à do seu marido. Principalmente hoje em dia, nossa, está difícil, porque somos todos nós, não tem como. Todos nós estamos intoxicados de uma certa forma com o ar que nós respiramos do feminismo. O feminismo, ele está permeando todas as coisas. E temos homens e mulheres feministas em algum aspecto. E não conseguimos mais pensar como pensavam as mulheres de antigamente. E hoje estamos maculados. Pensamos assim, não, é bom. Tem um amigo meu que diz assim, eu quero me casar novamente, mas eu quero me casar com uma mulher que esteja estabelecida financeiramente, que tenha seu trabalho. E tu não tem problema nenhum nisso. É bom, mas é uma prerrogativa dele. Ele quer uma mulher dona de si, digamos assim. Ele quer uma mulher já que tenha a sua autonomia, que não dependa dele. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, que tem um lado positivo da mulher poder trabalhar, poder ter seu dinheiro. Tem um lado positivo, e a Bíblia não nega isso, porque a mulher virtuosa trabalhava e tinha seu dinheiro. Mas ele quer uma mulher que não seja, ele mesmo quer uma mulher que não seja submissa a ele. Veja que coisa interessante. Ele quer uma mulher igual com ele na perspectiva da família, como a gente falou, de posição. É um homem, então, feminista, que está intoxicado por essa fumaça que respiramos. E não tem como não se intoxicar. De certa forma, todos nós somos manchados pelo feminismo. E principalmente as mulheres. Hernandes Dias Lopes, ele fala que tem 3 motivos para a submissão da mulher. Primeiro, porque é uma ordem divina. É uma ordem divina para com alguém que a ama. É uma ordem que Deus dá para as mulheres. Seja submissa ao seu marido. Mas ele vai falar logo depois, a gente vai tratar sobre isso também. Maridos, amem as suas esposas. Então, uma mulher consegue de forma muito mais fácil ser submissa a um marido que a ama. Não significa que não deva ser submissa ao marido ruim também. Porém, é muito mais difícil. A luta é muito maior. E de uma certa forma, irmãos, mesmo o marido que a ama também não é um marido perfeito.
Também é um marido que tem dificuldades, que tem pecados e que necessita mesmo assim amá-la, mas não consegue, de uma certa forma, na sua totalidade. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, chamada da mulher é uma ordem divina. Então, para que você conseguir se submeter ao seu marido, primeiro você tem que entender que tem que se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, irmãos. É que a mulher entenda a posição dela na família. Segunda coisa que Hernandes diz, segundo motivo para a submissão da mulher, é que a submissão é algo espiritual e é uma consequência da submissão a Cristo. Então, não tem como verdadeiramente a mulher conseguir ser submissa ao marido se ela não entender, primeiro, que ela é de Jesus e que ela ama o Senhor e que é a vontade do Senhor que ela assim se porte. Quando uma mulher ela entende que é de Jesus, que é de Cristo, e que ela quer obedecer a Cristo, ela quer ser submissa ao Senhor Jesus, fica então muito mais fácil ela conseguir então olhar para o seu marido e ser submissa ao seu marido, entendendo que ele é o líder e Deus colocou ele para liderar a casa. O que temos visto é muitas vezes a mulher então até cristã, mas que imersa nesse âmbito pecaminoso, feminista, ela naturalmente, às vezes tem uma liderança natural, ela toma a frente do marido. E os maridos, muitas vezes, também mergulhados nesse âmbito feminista, ele se retrai um pouquinho, talvez não tenha essa liderança toda natural, e aí ele se retrai um pouquinho e a mulher passa na frente dele e vai-se embora. Temos visto isso demais nas casas, nas famílias, mulheres que passam à frente do marido e acabam tirando uma posição do marido que não é delas. E o terceiro motivo que Hernandes fala é que essa submissão só acontece quando enquanto o marido não a force a transgredir a palavra de Deus. Vocês lembram que quando a gente vai batizar aqui os membros, novos membros, a gente diz que eles devem ser submissos à liderança enquanto a liderança ela for submissa à palavra de Deus. Então, a mulher, ela não é escrava do marido. Submissão não é escravidão. Ela não está ali como uma serva do marido. Não é isso. Mas é alguém que é submissa ao marido, enquanto o marido, ele é submisso a Deus. Porque a submissão da mulher é antes a Deus. É antes a Deus. Então, enquanto o marido tem Jesus como cabeça, a mulher pode sim e deve ter o seu marido como cabeça. Seu marido como cabeça. Mas na hora que o marido não tem mais Cristo como cabeça, e ele então forçar ela a pecar, ela vai dizer assim, não, porque importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Esse aí é o ponto onde a mulher diz, não, eu sou submissa primeiro a Jesus. Antes convém obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então essa sequência aí, Deus, Jesus, o homem e a mulher. O homem então precisa ter Jesus como seu cabeça, para a mulher então ser submissa ao seu marido. Segunda coisa, irmãos, ele vai falar do marido. E Hernandes continua no seu comentário. Ele diz assim, o marido, em seu amor, deve observar 2 princípios. Primeiro, que o amor que Deus requer dele para sua esposa é o amor ágape. E todos nós sabemos qual é o amor ágape. É o amor de Cristo. Irmãos, nós somos homens. Nós somos homens no sentido da palavra de pecadores. E a Bíblia nos chama para amar nossa esposa de forma sacrificial. Se você, mulher, acha pesado ser submissa ao seu marido, imagine então se o homem entender o que significa amar a esposa como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial, o amor ágape. Esse é o amor que eu devo como obrigação, porque Deus me chama para isso.
Deus me chama para amar minha mulher a ponto de dar a minha vida por ela. E aí Paulo, então, ele vai dar um exemplo prático de como amar a esposa. Um exemplo que não chega no limite de dar a vida, mas é como se fosse um primeiro estágio. E muitas vezes nós homens já caímos e fraquejamos nesse primeiro estágio. Porque ele diz assim: ame a sua esposa e não a trate com amargura. Não seja amargo, não seja grosso, não seja ranzinza, não seja... E aí a palavra amargura, né? Pikraineste, no grego, isso fala exatamente isso, significa amargo, irritante, chato. Tem a ver com um atrito que é causado pela impaciência e causado por palavras faladas de forma impensada. Então a Bíblia diz assim, olha, não trate sua mulher baseado com palavras faladas de forma impensada. Não trate a sua mulher de forma atritosa. Não trate sua mulher com amargura no coração. Irmãos, todos nós, aqui e acolá, fraquejamos e caímos e pecamos. E pecamos primeiramente contra Deus e contra nosso cônjuge. Caímos, não tem jeito. Aqui e acolá, nós saímos da presença do Senhor e nossa carne vem à tona. O apóstolo Paulo diz assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Miserável homem que eu sou. Irmãos, nós como pessoas, como seres humanos, nós temos uma tendência de trazer à tona o velho homem. Aquele velho homem irascível, bruto, ou a mulher que ela é também dura, que quer ser maior, que quer passar à frente, que não respeita. Existe um velho homem que vem e que quer puxar o nosso pé, por mais que a gente tenha matado ele na cruz, parece que ele quer ressuscitar e pegar o nosso pé de volta. E nós aqui e acolá agimos contrários à palavra de Deus. Então, esposa, se você, quando você falta com respeito com seu marido, se você, homem, trata sua mulher com ira, com brutalidade, nós, nesses momentos, nós estamos pecando, e pecando contra Deus. Às vezes são pecados tão corriqueiros que nós paramos de avaliar e de pensar que nós estamos pecando contra Deus. Porque muitas vezes são pecados que nós não atentamos mais, porque já virou tão corriqueiro que a gente não percebe. E nós precisamos, e eu preciso, parar e avaliar isso diante de Deus e pedir perdão a Deus. Porque às vezes tem pecados que a gente nem nota mais e a gente não pede perdão. Porque a gente não percebe. Virou uma prática, uma praxe. E tão natural, e a gente não luta contra eles. Tem pecados que são pecados que a gente chama nosso pecado de estimação, que esse a gente luta. Esse a gente clama a Deus por misericórdia. Esse a gente clama a Jesus que nos liberte, que nos lave, que nos transforme. Mas tem outros pecados, irmãos, que também acometem a cada um de nós, que a gente não percebe. São pecados sorrateiros e que vêm minando nossa vida conjugal, nosso relacionamento com Deus também, que fazem cessar nossas orações e nós não percebemos mais. Esses pecados, irmãos, nós precisamos confessar diante de Deus também e pedir ao Senhor graça para que mudemos, não só de palavra, mas de coração. E eu falo aqui por mim, tá certo? Falo por mim, com certeza por mim. Preciso também olhar para Deus, Senhor, eu não posso mais continuar assim. Eu não quero mais fazer assim. Me ajude. Nós não podemos negligenciar esses pecados. E aí ele vai então falar sobre os filhos. Diga assim, marido, ufa, passou minha parte. Né? Ou mulher, ufa, passou minha parte.
Não, mas quando vem falar de filhos, todos nós também somos filhos, já fomos filhos. Lá que diz assim, obedecendo aos pais para agradar ao Senhor. Veja, Colossenses 3:20, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. É na versão King James atualizada. Eu, quando era adolescente, essa semana eu estava lembrando das minhas peripécias, das minhas atividades desobedientes, digamos assim. E quantas vezes minha mãe dizia, faça isso, e eu fazia o contrário. Não faça isso, e eu fazia. E eu estava lembrando e estava contando. Isso eu nem sabia, pois é. E eu não posso me gabar disso. Sabe? Mesmo não sendo crente na época, mas foram pecados que eu preciso me arrepender dos pecados que eu cometi. Sabe? Ele disse, não, olha, não saia da rua. Eu saía. Olha, não faça isso, eu não faça aquilo. E eu fazia, eu exagerava, eu pecava, eu mentia. Eu agia contrário ao que minha mãe falava. De forma deliberada. Nós, filhos, muitas vezes, temos agido assim. E você, criança, ou você que é adolescente, que ainda está debaixo da casa do seu pai e da sua mãe, você saiba que a palavra de Deus te chama para obedecer em tudo aos vossos pais. A desobediência aos pais, irmãos, é considerada como rebelião contra Deus. Porque o 5º mandamento é honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. E o rebelde, irmãos, ele vai ter a sua vida ceifada. Desobediência aos pais é algo muito sério. É muito sério. É desobediência a Deus, porque os pais, crianças, adolescentes, os pais são pessoas que Deus deu para vocês, para cuidar de vocês em nome dEle. Então os pais recebem a autoridade de Deus para cuidar de vocês. E muitas vezes, como eu fiz, muitas vezes como vocês fizeram, ou as crianças e adolescentes que ainda estão debaixo da casa dos pais, de forma desobediente, dizem não. Ou se não dizem não com a língua, mas dizem não com atitudes. E isso, diante de Deus, é pecado. Temos que obedecer em tudo. Por quê? Porque é agradável ao Senhor. Deus se agrada daqueles que são obedientes. Obediência aos pais é obediência a Deus. Amém? Mas aí vem falar dos pais também. Ele assim, tratando os filhos com... Os pais, eles precisam criar os filhos. Diz assim no versículo 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Muitas vezes, irmãos, nós irritamos nossos filhos. Lá na página 206 do comentário, deixa eu ler aqui para vocês. O comentário de Hernandes Dias Lopes, na página 206, ele vai falar como é que a gente irrita nossos filhos. Ele diz assim: os pais são exortados a não irritar seus filhos. Quando isso acontece? Quando não há coerência nos pais, ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Será que isso acontece com a gente, pais? A gente fala uma coisa e vive outra. Segundo, quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos no momento são elogiados e no outro são disciplinados pela mesma atitude delas. Terceiro, quando não há diálogo. Absalão chegou ao ponto de preferir a morte do que o silêncio do pai. Quarto, quando há injustiça ou excessiva severidade. Quinto, quando os pais não têm tempo para ouvir e orientar e ajudar seus filhos em suas necessidades. Sexto, quando os pais comparam um filho com outro e despertam entre eles ciúmes, inveja e ódio. Quando pai e mãe entram em conflito acerca da maneira de orientar os filhos. Quando os pais são permissivos ou duros demais com os filhos. Quando os pais brigam o tempo todo ou desfazem os laços do casamento pelo divórcio.
Irmãos, são muitas formas que devemos pensar. Irmãos, eu vou precisar dar uma pausa, eu vou precisar ir no banheiro. Só um instantinho. Amém. Vocês não perdem tempo. Então, irmãos, não faltam formas que nós irritamos nossos filhos. Incoerência, às vezes agressividade, inconsistência no que a gente fala com o que a gente vive, sabe? Muita severidade às vezes e muita frouxidão outras. E nossos filhos, eles ficam então desanimados. Eles perdem o ânimo. Eles perdem a motivação. Muitas vezes a motivação de estar na igreja. E muitas vezes isso é causado por nós mesmos, pais, que falta sabedoria para cuidar e guiar nossos filhos no caminho do Senhor. Então, isso também, irmãos, é pecado. Não podemos irritar nossos filhos, não podemos levar eles ao desânimo. Pelo contrário, temos que estimulá-los e ajudá-los a crescer, a se fortalecer espiritualmente e não trazê-los a uma situação em que o desânimo toma conta. Isso acontece muito, irmãos, quando nós vemos pais que vivem de um jeito em casa e de outro jeito na igreja. E o filho diz assim: olha, na igreja meu pai é assim, não parece que é um santo, mas em casa ele não se comporta do mesmo jeito. E ele então começa a comparar e diz assim: eu não quero ser igual ao meu pai. Isso desanima qualquer um, muito mais as crianças. Então, irmãos, pais, não desanimem seus filhos, não os deixem tristes, mas pelo contrário, fortaleça-os, anime-os, peça a Deus sabedoria para criar seus filhos na demonstração do Senhor. É assim mesmo? Precisamos tratar nossos filhos, irmãos, então, com carinho, sabedoria, firmeza, respeito, entendendo que eles são, antes de tudo, uma herança do Senhor para nós. Deus nos deu eles, mas eles são de Deus. Eles não são nossos, eles são concedidos a nós, e nós, como autoridade que Ele nos deu, vamos então cuidar, criar e conduzir essas crianças no caminho do Senhor. Mas quantas e quantas vezes, irmãos, nós falhamos nisso também? Quantas e quantas vezes nós perdemos a paciência? Falamos coisas que não deviam para os nossos filhos, que magoam nossos filhos. Quantas e quantas vezes nós deixamos de estar com eles, eles estão pedindo atenção, estão dando trabalho porque eles querem atenção, porque muitas vezes nós estamos longe deles, nos afastamos deles por vários motivos, nos escondemos atrás do nosso trabalho,
e esquecemos que temos uma responsabilidade diante de Deus. Irmãos, também é pecado. Então precisamos também olhar para isso em nossas vidas e pedir perdão a Deus. Aí se você disser, mas meus filhos já estão crescidos, mas se você no passado cometeu tais pecados, lembre e peça perdão a Deus. Talvez vá ao seu filho e peça perdão ao seu filho, porque ele foi atingido pela sua falta de sabedoria, porque você o irritou, porque você o desanimou e atrapalhou a vida dele, quando era você quem tinha que estar junto com ele, conduzindo ele no caminho do Senhor. Segunda coisa, irmãos, esse primeiro aspecto foi um aspecto familiar. Esposas, maridos, pais e filhos. E vemos que em vários momentos nós caímos e pecamos e fraquejamos. E precisamos confessar a Deus esses pecados, que às vezes nós nem lembramos mais. Segundo aspecto, irmãos, é no aspecto do trabalho. Nosso trabalho aqui vai tratar um aspecto de servos e senhores, porque era um aspecto da época em que muitos, naquele mundo romano, cerca de 66 milhões de pessoas eram escravas. Muitos cristãos eram escravos. E aqui a palavra de Deus diz assim: servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Irmãos, nós temos senhores aqui na terra, nós temos pessoas que nós temos que obedecer. Nós não somos escravos hoje, mas lá o aspecto era do escravo, que não tinha salário, que muitas vezes tinha um senhor ruim. E aqui chama para que obedeça ao seu senhor, o senhor da terra. E não fazendo as coisas corretas somente quando ele está olhando. E hoje, aplicando para nossas vidas, que não somos escravos, somos empregados muitas vezes, né? Se você tem um emprego e você está servindo aquela empresa, a Bíblia te chama para você servir não apenas e fazer o melhor, não apenas quando você está vendo. Não apenas quando você está vendo. Eu não tenho um patrão, no sentido de como eu sou profissional liberal. Mas ao mesmo tempo eu tenho. Quando eu estou atendendo uma pessoa, aquela pessoa é o meu patrão. Porque é aquela pessoa que vai me pagar. E eu tenho que servi-la. E eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu tenho que usar o melhor material. Eu tenho que fazer da melhor técnica. Se ficou alguma falha e eu vi que ficou, eu preciso avisar que vai ter que ser refeito se eu não tiver mais tempo. Eu não posso esconder, ocultar algo que eu fiz de errado só porque ninguém está vendo. Porque ali é feito um mecânico. Quando pega um carro, ele faz algo ali no que, se a pessoa não entende, ela não vai saber se o mecânico está enganando ela. O dentista é a mesma coisa. Se eu fizer algo de errado na boca da pessoa, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Só eu e Deus. E se eu sirvo a Deus, eu tenho que saber que eu preciso refazer aquilo. Eu preciso avisar, eu preciso explicar. Por quê? Porque eu não sirvo aquela pessoa inicialmente. Eu sirvo primeiramente ao Senhor. Eu não tenho que visar apenas agradar as pessoas para que ela me promova. Eu não tenho que fazer algo porque faz direitinho, porque as pessoas estão te vendo. E tu fazer direitinho o teu trabalho, olha, tu vai ganhar uma vaga melhor. Tu vai crescer no teu trabalho. A Bíblia diz assim para a gente fazer, não para agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Fazendo o que vem nas tuas mãos da melhor forma possível. Sem preguiça. Sem segurar, sem fazer do melhor, sem usar o melhor material. Você tem que fazer tudo do bom e do melhor. Porque quando você está ali fazendo,
algo para alguém, um serviço para alguém, as pessoas vão estar vendo você como um servo de Deus, serva de Deus. E você, aquele seu trabalho, representa a Cristo também. Quando alguém diz assim, olha, dos meus trabalhadores, o trabalhador que chega na hora, que faz as coisas direitinho, que faz o melhor serviço, é o crente. Que veja que testemunho, irmãos, quando nós assim agimos. Mas como é feio também quando alguém diz, olha, dos trabalhadores aqui, dos empregados, o pior que tem são os crentes. Eita, aquele dali só chega atrasado, cheio de conversa, mente que só, não faz as coisas direitas, quer sair mais cedo, vive botando atestado. Veja que péssimo testemunho. Essa pessoa que não entendeu que a vida dela é para Cristo. E que o trabalho dela ali não é para agradar ninguém, não é para ser visto, nem é para ter glória para Ele, mas é tudo para a glória de Deus. Mas quantas e quantas vezes, irmãos, também fomos negligentes? Quantas e quantas vezes podíamos ter feito um pouco a mais? Podíamos ter andado a segunda milha? Podíamos ter aceitado aquela repreensão de forma mais tranquila e o sangue ferveu? Quantas e quantas vezes nós agimos no nosso trabalho também de forma incoerente com a palavra de Deus? Quantas e quantas vezes deixamos o velho homem voltar à tona e envergonhar o nome de Jesus? Quantas e quantas vezes? Como nós precisamos, irmãos, entender que quando nós sofremos uma injustiça, não temos que nos preocupar com isso. Aqui o versículo 25 vai dizer assim: quem fizer injustiça receberá em troca injustiça. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Então, se você está sendo maltratado no seu trabalho, isso não é um motivo para você se vingar do seu patrão, estragando o serviço ou fazendo algo que vá prejudicá-lo. Não. Se você está sendo maltratado, ou você pede suas contas, já que você não é um servo, um escravo, você pode pedir as contas, não é verdade? Ou então você aguenta o tranco, continua fazendo do bom e do melhor e deixa a justiça de Deus agir na vida do seu patrão. Não que você vai estar desejando o mal para ele, mas Deus vai tomar conta e vai resolver a questão. Muitas vezes acontece uma pessoa estar insatisfeita no trabalho, achando que recebe menos do que devia, mas continua ali, mas está reclamando, está murmurando, está fazendo as coisas de forma relaxada, sabe? Não dá o horário, eu recebo tão pouco, eu não, vou sair mais cedo. Oxe, eu vou botar esse atestado aqui, mesmo que seja mentiroso, sabe? Irmãos, isso não é coisa de crente, não é coisa de crente. Não quer, pede as contas. No tempo de Paulo aqui não dava. O texto foi escrito para escravos, não dava para pedir as contas. Eles tinham que continuar servindo com amor no coração. O maior exemplo, irmãos, foi José do Egito. José no Egito diz que quando ele foi para a casa de Potifar, tudo que ele colocava a mão prosperava, porque Deus estava com ele. E ele fazia tudo para Deus, com amor. E Deus o ajudava e o abençoava por causa disso. Quando ele foi assediado pela esposa de Potifar, ele negou e fugiu. Às vezes as pessoas acham que foi só uma vez, mas isso aconteceu muitas vezes. Versículo 7 diz assim, lá em Gênesis 39, versículo 7 diz assim: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, quando nós estamos
fazendo algo que vai infringe as regras do seu trabalho. Quando você está cometendo algum pecado, alguma coisa que é contra a vontade do seu patrão. Aquilo que você está cometendo não é só um pecado contra o seu patrão, mas é um pecado contra Deus. Se ele tivesse com a mulher de Potifar, ele não estaria pecando somente contra o patrão, mas contra Deus. Quando nós agimos de forma intempestiva ou relaxada, estamos pecando contra Deus. Então esse servo chamado José, ele sabia a quem servia. Ele sabia que a obediência dele não era a Potifar, mas era a Deus. E, por último, irmãos, servindo a Deus como senhores ou como patrões, ou de repente como líder de um ministério, ou como pastor, que já é o versículo 1 de Colossenses 4, que diz assim: senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Esse texto, irmãos, era para crente. E esse Senhor aqui era um crente que tinha escravos crentes da mesma igreja. Veja que coisa. Eles estavam na mesma igreja, ele era irmão em Cristo na igreja, e no trabalho, no cotidiano, ele era senhor daquele escravo. E o cristianismo, ele nunca apoiou a escravidão. Isso aqui não é um texto que vem apoiar a escravidão. Pelo contrário, o cristianismo vem minar a escravidão com textos como esse. Era algo cultural, de milênios. E Paulo não queria ir de contra isso, porque ia estragar o propósito de Deus da evangelização. Mas aqui estavam sementes contra a escravidão já sendo plantada, porque mandava os senhores tratar os seus servos com justiça e igualdade. Onde já se viu isso? Só o cristianismo faz isso. Só o cristianismo trata a mulher com dignidade. Só o cristianismo manda o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. Só o cristianismo manda o pai cuidar dos seus filhos, não irritando eles. Na época, irmãos, o pai, a mãe, ou principalmente o pai, ele poderia matar o seu filho, ele poderia matar a sua mulher, eram escravos deles. E o cristianismo liberta os filhos e as esposas desse jugo que havia nas religiões pagãs. E libertava, então, o servo de um patrão tirânico. Ele era o Senhor, mas ele é chamado para tratar os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Paulo então chama os senhores para dizer assim: olha, do jeito que o Senhor te trata, com amor, do jeito que Ele cuida de você e trata da tua vida, é dessa forma que você tem que olhar para os seus servos e tratar deles. Nós, se você tem a sua empresa, se você tem alguém que você paga salário, essa pessoa tem que ser olhada com total dignidade. Você não é superior a ela. Se você tem um ministério na igreja, você não é superior à pessoa que está ali sendo dirigido por você. O pastor, ele não está ali para ser superior, mas pelo contrário, como irmãos em Cristo, juntos, andar o caminho do Senhor, instruir em amor. Ninguém é melhor do que ninguém. E mesmo um senhor que comprou um escravo era exortado por Paulo para tratá-lo com igualdade e justiça. Muito mais nós, que não temos escravo nenhum, que não compramos ninguém. Pelo contrário, fomos comprados por Cristo. Somos escravos de Cristo. Então temos que tratar uns aos outros, irmãos, dentro da igreja. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos servos do mesmo Deus. E Paulo falou isso para Filemon, sobre o servo de Filemon, chamado Onesíforo. Paulo, lá em Filemon, capítulo 1, versículo 15, diz assim: talvez ele, Onesíforo, que tinha fugido, antes de se converter, ele tinha fugido e encontrou-se com Paulo. E Paulo então pregou e Onesíforo se converteu e descobriu que Onesíforo era servo de Filemon, que era parceiro de Paulo em missões.
E aí Paulo então escreve a carta para Onesíforo. E no versículo 15 e 16 diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Ele estava sendo desafiado a não guardar a raiva de Onesíforo. Pelo contrário, de recebê-lo de volta, esse escravo fujão. Que um escravo fujão, você sabe o que era o fim do escravo fujão? Era a morte. E Deus estava chamando, Paulo estava chamando aquele homem para receber aquele escravo, que continuava sendo escravo, mas como um irmão caríssimo, um irmão no Senhor. Então o Senhor, ele nos chama para assim tratar uns aos outros, como pessoas caríssimas, pessoas que são superiores umas às outras, assim que temos que tratar uns aos outros. E essa palavra, irmãos, ela é para todos nós, para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não ache que é melhor do que ninguém, para que a gente não pense que tem maior capacidade do que outros, em área alguma. Área alguma, porque você estudou um pouco mais, não ache que você é melhor do que ninguém. A gente vai fazer, irmãos, a viagem, e nessa viagem missionária estamos com ainda poucos missionários para a viagem. Temos apenas 25 ali que deram o nome, mas fizemos a reunião sexta-feira. Tinha quantos na reunião? 15, 16, né? Nesses 15, 16, eu acho que a metade eram crianças. De 10, 11, 12, né? Não é verdade? E assim, e aí a gente olha para uma equipe de 18 pessoas, 16 pessoas, cuja metade são crianças. E eu tenho que entender que é Deus quem está colocando aqueles missionários mirins ali. E Deus pode usá-los de forma poderosa. Muito mais até do que eu. Porque o Senhor, ele não olha como a gente, pela aparência, ele olha o coração. E ele olha muitas vezes aquela criança na sua singeleza, pureza de coração. E ali Deus pode usar uma criança de forma maravilhosa, irmãos. Então não podemos olhar para uma criança como os apóstolos olharam para as crianças e mandaram elas se calar, achando que eram superiores às crianças. Jesus, não, deixa elas virem, porque é delas o reino dos céus. E se vocês não se tornarem como uma delas, não entrarão no reino dos céus. Então, irmãos, esse é o desafio. É de olhar para as pessoas que são teoricamente abaixo de nós, hierarquicamente falando, no trabalho ou na igreja, e olhar para elas como pessoas que foram salvas por Deus, pessoas irmãs em Cristo, que são caríssimas aos olhos de Deus, como Onesíforo era caríssimo aos olhos de Deus. E Paulo chama Filemon a olhar esse escravo dessa mesma forma. E somos chamados para olhar uns aos outros da mesma forma. Sabe, irmãos, voltando aqui só para aquela história do filme, quando eles chegam então na praia e que eles são alvejados, eles estavam ali naquela batalha por causa de um homem apenas, o soldado Ryan. E uma pequena equipe apenas consegue alcançar o soldado Ryan e poucos sobrevivem. Ou acho que ninguém sobrevive, mas o Ryan é resgatado. E Deus moveu céus e terra para salvar aquele Ryan. E muitos morreram por aquele Ryan. E aquele Ryan, ele reconhece que não merecia aquilo. Não merecia que tantas pessoas morressem por ele. E nós, irmãos, também nós não merecemos. Fomos alvejados aqui pela palavra de Deus. E Deus mostrou para a gente vários pontos em que a gente precisa receber a graça de Deus. Vários pontos, vários tiros nós levamos. E precisamos da graça de Deus porque somos pecadores. Mas Deus, Ele enviou o Filho dEle para vir nos resgatar. E se só tivesse você nesse mundo, como lá só o Ryan ia ser resgatado. Se só tivesse você, Jesus Cristo mandaria só você.
Basta que a gente entenda que nós precisamos da graça de Jesus. Nós precisamos, Senhor, do Senhor, porque nós não conseguimos ser os maridos que deveríamos ser, não conseguimos ser as esposas que deveriam ser, não conseguimos ser filhos que deveríamos ser, não conseguimos ser pais como a palavra de Deus diz para a gente ser, não conseguimos ser patrões nem servos na totalidade que o Senhor quer que a gente seja. Então nós somos sim pessoas que carecem de um Salvador. Nós somos sim pessoas que carecem da graça de Deus. Se você reconhece, irmãos, que vários pontos aqui você não consegue viver de acordo com a vontade de Deus, que você falha ainda muitas e muitas vezes, você reconhece que você precisa de um Salvador, você precisa da graça de Deus, eu preciso da graça de Deus. Nós precisamos do Senhor o tempo todo. Nós temos a chance, então, nesse momento, de dizer assim para Jesus: Jesus, eu preciso tanto da tua graça na minha vida, porque eu não consigo ser o que a tua palavra pede para ser, ou manda que eu seja. Então você vai pedir nesse momento a graça de Deus, para que lhe ajude como um pai, como mãe, como esposa, como marido, como filho, como servo, né, ou funcionário, ou como patrão. Vamos nesse momento, irmãos, orar. Você tem esse tempo de oração, coloque sua vida diante de Deus, peça perdão ao Senhor, peça para que Ele lhe ajude, que Ele lhe transforme, que Ele lhe quebrante, que o Espírito Santo de Deus renova a sua vida nessa noite. Tenha um tempo de oração diante de Deus, daqui a pouco nós vamos orar. Senhor nosso Deus, tua palavra, Senhor Deus, ela vem expor, Senhor Deus, de forma muito clara os nossos pecados, as nossas dificuldades de cumprir a tua palavra. Muitas vezes, Senhor Deus, não conseguimos amar nossa esposa. Muitas vezes tratamos ela como o Senhor não quer que nós tratamos. Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, nós somos rudes com nossos filhos, não sabemos educar. Muitas vezes, Senhor Deus, tratamos e fazemos coisas só para aparecer. Gostamos do tapinha nos ombros. Gostamos que as pessoas nos elogiem, quando deveríamos fazer tudo somente para a glória de Deus. Temos um Senhor que está no céu. Temos que ser obedientes a Ti. Mas muitas vezes nós não conseguimos, Senhor. Como filhos, muitas vezes nós desobedecemos, nos rebelando contra Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus, porque somos necessitados da Tua graça. Nós reconhecemos que sem Jesus não teria jeito para a gente. Mas o Senhor enviou o Seu Filho para pagar a nossa dívida, para nos substituir. Ele é o Cordeiro que nos substitui, paga a nossa dívida, para que hoje possamos olhar para Ti, Senhor, e sabemos que estamos em paz contigo, não por causa de nós mesmos, porque ainda somos fracos e pecadores, mas por causa da justiça feita na cruz. E justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz contigo. Mas mesmo assim, Senhor, queremos viver de forma reta e íntegra. Não queremos nos acostumar, nem deixar de lutar contra o pecado. Reconhecemos. Queremos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos transforme, que o Senhor arranque de nós
coração rebelde e pecaminoso. Cria em nós, ó Deus, como o salmista Davi falou no Salmo 51, cria em nós, ó Deus, um coração puro. E restaura de nós, Senhor Deus, um espírito inabalável, firmes. Queremos viver diante de Ti, Senhor. Queremos crescer diante de Ti. Queremos agradar, Senhor Deus, a Ti, que és nosso Senhor e nosso Salvador. Nos ajude em nome de Jesus. Amém.